E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Alguém dá só um alô aí pra mim? Boa noite, Calita. O áudio tá tranquilo? Tá tudo andando aí, pessoal? Boa noite, meu exorde. Ótimo, não dá. Boa. Espera só mais um pouquinho pra gente começar essa live, tá, pessoal? Como o próprio nome fala, é uma live em relação aos assuntos, tá? Da cirurgia pediátrica, que nas provas de concurso da FGV dos últimos anos acabaram caindo, né? Eu gosto muito de dizer a vocês que prova de concurso ela é uma boa estimativa para prova de residência, mas a gente tem que sempre avaliar isso com ponderação. E do ponto de vista da cirurgia pediátrica, chama a atenção que as questões que eles cobram são muito passíveis de cair em prova de acesso direto. Por isso que eu sugeri esse como assunto da nossa discussão de hoje, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês os pontos principais sobre, algumas patologias de cirurgia pediátrica. A gente vai conversar sobre as formas que costumam cair nas questões de residência. E, ao mesmo tempo, eu vou dizer a vocês como já caiu nas provas de FGV de concurso. Então, isso pode ser uma boa estimativa, pode ser uma boa previsão para a gente entender como é que isso pode ser cobrado numa prova, do ENARE desse ano. Então, bastante atenção. Felipe, quais são os 4 grandes assuntos que a gente precisa avaliar na cirurgia pediátrica, baseado nessas estatísticas das provas da FGV? Então, basicamente, são 4, tá? Invaginação intestinal, estenose hipertrófica do piloro, que com certeza são os temas que mais caem, inclusive com questões bem batidas quanto à forma de dar o diagnóstico. E também temos questões, em menor quantidade, em relação a tumores abdominais. Então, aquele feijão com arroz de diferenciar neuroblastoma do nefroblastoma, o tumor de Wilms. Então, vamos discutir esses temas. Eu vou trazer para vocês as particularidades em relação à forma que a FGV ela gosta de cobrar em relação às provas de residência, mas, claro, a gente vai lembrar aqui as questões possíveis de caírem em relação a isso. Então, o primeiro assunto, sem sombra de dúvidas, pessoal, é essa daqui, ó. Estenose hipertrófica do piloro. Eu costumo dizer nas aulas, e toda vez que eu discuto esse tema, que o nome da patologia me ajuda a entender o que acontece. Então, na estenose hipertrófica do piloro, eu tenho o piloro, que é essa região aí, ó, que está avermelhada, que tem assim, enlarged pylorus, que é a via de saída do estômago. Então, imagina comigo. Eu tenho um estômago, tá, que está lá recebendo seu conteúdo, vindo da deglutição, vindo ali da condução esofágica. E esse conteúdo gástrico, que vai receber toda a atividade ali do suco gástrico, das enzimas gástricas, precisa passar para o duodeno, isso é natural. Quando eu tenho a estenose hipertrófica do piloro, eu tenho uma estrutura que ela atrapalha a passagem desse conteúdo. Eu faço um estreitamento dessa via de saída. Então, aquele conteúdo gástrico, ele acaba não progredindo para o duodeno. E aí, nesse contexto, o que meu paciente vai apresentar? Perfeito. Aí você lembra da clínica da estenose hipertrófica do piloro. Então, é um paciente que vai ter vômitos pós-alimentares, por não ter retorno do conteúdo do duodeno. Serão vômitos não biliosos. E uma coisa legal, que a gente gosta de ver nas questões de prova, isso também acontece na prática, tá, pessoal? A criança, ela come, vomita, e ela continua querendo comer. A gente chama isso de fome insaciável. Em alguns casos, mas isso na prática é menos frequente do que acontece nas provas, mas na prova é quase que um achado de 100% dos pacientes, é que você pode palpar essa estrutura hipertrofiada, que a gente chama
justamente de oliva pilórica. Então eu venho aqui na região epigástrica, palpo essa massa arredondada, que corresponde justamente ao alargamento, ao aumento, à hipertrofia desse piloro. Existem várias questões que elas abordam alterações metabólicas, ácido básicas e hidroeletrolíticas da estenose hipertrófica do piloro. Ah, Felipe, eu posso decorar. Pode decorar. Mas eu sempre gosto de fazer vocês entenderem o motivo das coisas, porque isso é um aprendizado que vocês não vão esquecer mais. Que é o seguinte fato. O nosso suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico, HCl. Então, se meu paciente vomita, ele perde H+, então ele vai ter uma alcalose metabólica. E como ele perde cloro, ele vai ter uma alcalose metabólica com hipocloremia. E a hipocalemia, que é característica da estenose hipertrófica do piloro. Por que isso acontece? Lembrem que no contexto de desidratação, nós temos a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E uma das atitudes dessa ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona é reabsorver o sódio e excretar potássio e H+. Como esse H+, ele está em menor quantidade, o que vai acontecer? Eu vou excretar mais o potássio. Por isso que na estenose hipertrófica do piloro é muito comum que encontremos alcalose metabólica, hipocloremia e hipocalemia. Felipe, eu queria entender de uma maneira mais figurativa. Fiz até um resumo para vocês. Tá aí, ó. Então, o vômito elimina HCl, que é o ácido clorídrico, evoluindo com hipocloremia e alcalose metabólica. Se eu estou desidratado, eu vou ter ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que tem como objetivo reabsorver o sódio. Para reabsorver o sódio, eu tenho que excretar. Então, eu excreto quem? H+, e K+. Então, eu vou ter, eliminando o potássio, uma hipocalemia. Então, não esqueçam, tá? Estenose hipertrófica do piloro vai ser alcalose metabólica, hipocalemia e hipocloremia. Então, se a questão traz, e a maioria delas vão falar sobre isso quando o intuito é dar o diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro, de uma criança, ali, geralmente, com menos do que 4 meses, o mais frequente é que seja ali entre a segunda e a sexta semana de vida. Os meninos, eles são os mais acometidos, então é o sexo mais acometido. E o paciente vai se apresentar com o quê? Lembra? Vamos lá. Vômitos pós-alimentares não biliosos, fome insaciável, associado à oliva pilórica. Posso ter diversos graus de desidratação, dificuldade de ganho de peso, até mesmo perda de peso. E vou ter alteração hidroeletrolítica que está aqui, ó. Alcalose metabólica, hipocloremia e hipocalemia. Apareceu isso na prova, pessoal? Tem que pensar em estenose hipertrófica do piloro. Eles em muitas situações colocam outros diagnósticos diferenciais, como a crise perdedora de sal da hiperplasia adrenal congênita. Só que na crise perdedora de sal a gente tem acidose metabólica, a gente tem hipocalemia, a gente tem, sabe o quê? Tá certo? Calemia. Então tudo isso aqui pode ser colocado como achado. Ao mesmo tempo, a gente pode ter diagnóstico diferencial com a outra patologia, que é invaginação intestinal, que a gente vai conversar daqui a pouco. Antes de passarmos para a invaginação intestinal, eu tenho que entender aqui na estenose hipertrófica do piloro a conduta, o manejo. Então eu fui lá, pensei naquele paciente característico da estenose hipertrófica do piloro, está vomitando muito, tem ali a faixa etária típica, ali menos de 4 meses, mas principalmente entre 2 e 6 semanas. Tem alteração metabólica, hidroeletrolítica típica. O que eu faço como médico, pessoal? A gente vai pedir ajuda do pessoal, sabe da onde? Da radiologia. Então a gente vai solicitar uma ultrassonografia. Então eu vou fazer uma ultrassonografia procurando, e aí minha imagem está em cima da foto, mas eu vou subir um pouquinho, procurando a avaliação do comprimento e da espessura do piloro, e podemos encontrar o famoso sinal, sabe do quê? Do alvo, que é essa imagem aqui, ó, que eu estou em cima. Então eu tenho esses achados nesse paciente tão típico como característico da estenose hipertrófica do piloro. E aí, diante da estenose hipertrófica do piloro, com esse ultrassom, que habitualmente a gente procura o sinal do alvo, mas a gente pode ter outros sinais. Tem sinal do ombro, sinal do mamilo pilórico,
sinal do duplo ou triplo trilho, são vários sinais que são, né, ali encontrados na estenose hipertrófica do piloro, a gente pode, vejam comigo, dar o diagnóstico e começar o manejo. O manejo, ele se inicia primeiro com medidas clínicas. Então a gente vai fazer, olha comigo, estabilização do ponto de vista da desidratação e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Depois que eu faço essa correção, meu paciente está pronto para a cirurgia. Aí a gente tem que chamar o pessoal da CIP. Então a CIP vai, né? Então eu vou chamar lá a Mi, que provavelmente não sabe mais operar isso, mas vai que ele ainda sabe. Então ele vai lá na região do piloro e ele faz uma abertura, ele faz uma pilorotomia. Que na verdade não é uma abertura, né? É uma abertura ali para afrouxar aquela estenose. Então nesse contexto é uma cirurgia relativamente simples e que em poucas horas o paciente ele volta a comer. Então é basicamente isso que a gente tem na estenose hipertrófica do piloro. Lembrando, tá? Vejam, ou eles vão cobrar a parte clínica do diagnóstico diferencial, ou eles vão cobrar o achado das alterações hidroeletrolíticas e ácido básicas, ou vão pedir para você solicitar esse exame aqui, ó, a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é o exame mais utilizado no diagnóstico da estenose hipertrófica do piloro. Felipe, tem outros exames que eu poderia utilizar? Tem, né? Por exemplo, se eu fizer uma EED, que é um exame contrastado que pega o esôfago, o estômago e o duodeno, eu vou encontrar alterações? Claro que vou. O contraste vai mostrar que tem uma obstrução ali na região pilórica. Só que qual é o problema? É que o paciente vai vomitar. Ele pode vomitar o quê? O contraste. Esse contraste pode ser aspirado. Então é muito mais fácil fazer um ultrassom, um exame não invasivo, que não tem contraste, que não tem radiação, e que ele é facilmente disponível. Então, a preferência é a ultrassonografia. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Já? Tá certo? Coloca aqui embaixo que a gente vai tirando. A outra patologia que eu trouxe aqui para mostrar a vocês é a invaginação intestinal. Deixa eu só botar a imagem aqui porque fica sempre mais fácil. Pessoal, essa daqui é a invaginação intestinal. O que é a invaginação intestinal? Basicamente, é um intestino dentro do outro. Então, de novo, o nome nos ajuda a definir o diagnóstico. Então, uma alça intestinal, como vocês podem ver aqui, ó, no meu lado esquerdo, ele entra na outra alça. Então, é uma alça dentro da alça. Essa daqui é a principal causa, vejam comigo, anota aí. Principal causa de obstrução intestinal na faixa etária das crianças entre 3 meses e 6 anos de vida. Essa daqui é a causa principal de obstrução. Felipe, por que é importante a gente saber disso? Porque é muito frequente na emergência pediátrica. Então eu, por exemplo, se fosse fazer uma prova, entre os temas de cirurgia pediátrica que eu mais cobraria, esse aqui com certeza é um dos principais. Então, o elaborador ele tem que cobrar isso. E a prova da FGV cobra bastante. Inclusive, eles adoram, sabe o quê? Daqui a pouco ele vai chegar. Mas eles adoram perguntar sobre exame a ser solicitado na suspeita da invaginação. Então, aqui, vamos primeiro para a parte de entendimento, depois eu vou para o exame que é o mais importante. Quando a gente pega a invaginação intestinal, uma alça dentro da outra, a principal causa de obstrução, né, nessa faixa etária ali de menores de 6 anos e maiores de 3 meses, a região que mais tem invaginação é na região olha comigo, iliocólica. Essa é a mais comum. Também é uma patologia mais comum no sexo masculino. E na pediatria, vejam comigo, eu estou botando esse detalhe, na pediatria, na maioria dos casos, nós estamos diante de um quadro idiopático. Ou seja, não tem nada associado, nada. Felipe, na prova, ele pode perguntar alguma associação? Pode. Sabe qual é a associação que a gente tem bastante de invaginação intestinal? Vacinação para o rotavírus. Isso. Aquela vacina que a gente aplica pelo PNI aos 2 e aos 4 meses de idade. Então, se o meu paciente ele tem uma invaginação após a aplicação da rotavírus, você lembra, né? Meu paciente ele não pode mais vacinar com o rotavírus. Então, se ele tomou a primeira dose e fez invaginação, ele não pode tomar a segunda. Mas, Felipe, e qual é o quadro clínico? Olha comigo. Se é um quadro de obstrução intestinal, você espera que o paciente tenha o quê? Vômitos, né? Perfeito. Vômitos
persistentes, vômitos biliosos. O meu paciente, né, tá invaginado. Então ele vai evoluir com um quadro de dor abdominal. Muito comumente eles adoram colocar isso em prova, que é dor abdominal de forte intensidade. Eles gostam de dizer que são cólicas intermitentes. Então se apareceu isso, já fica atento que pode ser invaginação. Eu também posso ter, olha comigo, uma massa abdominal palpável. E eles às vezes falam assim, ó, massa salsichoide. Ou seja, aquela região que está invaginada, uma alça dentro da outra, ela fica, ó, retilínea, parecendo o quê? Uma salsicha. E eles também podem, e aí mata a questão, dizer que tem, olha comigo, quase que sai. Um quadro de fezes em geleia de framboesa. Então são fezes com muco e sangue. Então se eles falam isso para vocês, acabou, pessoal, é invaginação. Felipe, e a FGV nas provas de concurso? Como é que eles estavam trazendo? Muito bem, essa é uma boa pergunta para você que vai fazer prova. Por incrível que pareça, a FGV, quando eles trazem o quadro da invaginação, eles falam muito mais nessas cólicas intermitentes, no quadro de distensão abdominal, né, que acompanha o quadro obstrutivo, e fala também, né, desse quadro de vômitos. Eles não gostam de falar das fezes em geleia de framboesa, que é uma conduta habitual das provas de residência. Prova de residência, pessoal, quase todas as questões que falam de vaginação intestinal trazem geleia de framboesa lá, como característica das fezes, que você já correlaciona com o diagnóstico. Aqui na FGV não é assim. Na FGV, eles habitualmente, eles omitem a informação. Então eles trazem um paciente ali, né, 2, 1, 3 anos de idade, que tem um quadro de cólicas intermitentes, o paciente às vezes fica letárgico, porque esse quadro obstrutivo está evoluindo muito, com vômitos biliosos, com distensão abdominal. Aí, nesse caso, eu tenho que pensar em vaginação intestinal. Por quê? Porque é a causa mais comum de obstrução nessa faixa etária. E aí, pensando em invaginação intestinal, como é que eu dou o diagnóstico? Pessoal, o diagnóstico é o diagnóstico que todo pediatra gosta, que é através da ultrassonografia. Então, esse é o exame de escolha. Felipe, é sério? É seríssimo, pessoal. Se eu pedir um ultrassom para avaliar a invaginação, eu espero encontrar isso, tá? Tá aqui, ó. A imagem, tá aqui embaixo, ó. O que é isso? Sabe qual é o nome do sinal? Vocês, com certeza, estavam assistindo as Olimpíadas e vocês não tinham muita coisa lá para assistir, às vezes, e estavam assistindo tiro com arco. E aí, os pacientes, né? Na verdade, os pacientes não, né? Os atletas estavam atirando aonde? No alvo. É o mesmo sinal do alvo, só que esse aqui é muito mais bonito do que na estenose hipertrófica do piloro. Então, às vezes, vocês vão encontrar o termo de sinal do pseudo-rim. Tudo bem, não briga não. Ali, pessoal, é um quadro de invaginação. Felipe, tem questão maldosa que pergunta o sinal do ultrassom? Claro que tem, pessoal. Questão maldosa tem em todo lugar. Mas essa não é a habitual, não é a conduta da FGV e também não é o comum da prova de acesso direto que a gente vê. Então, habitualmente, eles querem que você lembre que a ultrassonografia ela vai resolver a sua vida na suspeita de vaginação intestinal. A sensibilidade do exame é de quase 100%, pessoal. Então, eu vou fazer um exame não invasivo, barato, facilmente disponível e que vai dar o meu diagnóstico. Felipe, eu poderia dar o diagnóstico de uma invaginação intestinal através de uma ressonância, de uma tomografia? Possivelmente sim, né? Só que lembra, para que eu faça esse exame, eu tenho que sedar o paciente, eu vou provavelmente usar contraste. Então, eu vou agregar morbidade? Claro que não. Por isso que quando eles pensarem em invaginação, colocar lá ressonância, tomografia, colonoscopia, o seu exame de escolha, isso já foi perguntado no ENARE, na FGV, mais de uma vez, é a resposta ultrassonografia. Então, ultrassonografia é o exame de escolha. Ah, Felipe, beleza. Eu entendi que o ultrassom é para o diagnóstico. Mas ele serve para mais alguma coisa? Com certeza. E aí, de novo, tá? Eu sou pediatra da emergência, pensei em vaginação, pedi ultrassom veio positivo para a invaginação. Vocês sabem o que acontece na prática? O meu amiguinho da rádio, ele liga. Ele faz, ô Felipe, tá tranquilo? Tô, como é que tá e tal? Beleza. Olha, tô aqui com aquele teu paciente,
chama a cirurgia que eu ainda estou no ultrassom. Por que ele faz isso? Porque a gente vai utilizar o manejo desse paciente aqui lá na ultrassonografia. Então a intervenção vai ser lá no ultrassom. Então a gente vai utilizar o que nós chamamos de redução. Seja ela hidrostática, ou seja, hidro vem de líquido, ou redução pneumática, que vem de ar, né? Pneu, ar. Então, eu vou chamar o amigo cirurgião pediátrico, ele vai lá para a sala de radiologia e ele vai fazer essa redução. E aí esse sinal aqui que você está vendo, ele se desfaz. Porque ele tira uma alça de dentro da outra alça. Então é assim que a gente faz o diagnóstico, é assim que a gente faz o tratamento da invaginação. Então vejam, tá? Para quem vai fazer o ENARE, lembrem do quadro clínico, lembrem também do exame de escolha, que é a ultrassonografia. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Não esquece, tá? Coloca aqui embaixo que a gente vai tirando. Felipe, e quais são aqueles outros 2 assuntos que a gente vai comentar? Aí, pessoal, é um grande grupo de assuntos que são os tumores abdominais. Vejam, tumores abdominais na pediatria, habitualmente, são aqueles tumores que entram nos principais diagnósticos diferenciais, que é o tumor de Willis, que é esse aqui que está logo embaixo, também chamado de nefroblastoma, e lá embaixo tem outro tumor que é o neuroblastoma. Por que eu só trago eles dois? Porque eles são os que caem em prova. Porque, por exemplo, hepatoblastoma, poxa, vai ser uma massa no hipocôndrio direito, porque é um tumor hepático, que eu vou palpar, vai estar endurecido, geralmente o paciente tem um comprometimento de estado geral, é uma massa que o crescimento já aconteceu e está lá no hipocôndrio direito. Felipe, um linfoma, poxa, linfoma pode dar massa abdominal? Pode, não é habitual, mas pode acontecer. Quando ela acontece, ela vai acometer pacientes mais velhos e vai acometer com aqueles famosos, o quê? Isso, muito bom. Sintomas B. Então o paciente vai ter febre, vai ter calafrio, vai ter o quê? Perda de peso. Então quando eles quiserem falar desses outros tumores, eles vão lhe dar indícios. Quando a questão é só de uma massa abdominal, o diagnóstico está aqui, ó. Tumor de Willis ou neuroblastoma. Como é que eu diferencio? Vamos lá. O tumor de Willis, ele é um tumor renal, tá? É um tumor renal. Então ele é o tumor renal maligno mais frequente da infância. E ele vai ter um pico de incidência em crianças de 3 a 4 anos. Então aí já vem a primeira diferença. O neuroblastoma, ele é um tumor, vejam comigo, ele é um tumor que pode acometer a adrenal. Então uma das localizações do neuroblastoma é na adrenal. Mas ele pode acometer qualquer gânglio do sistema nervoso simpático, ou seja, do sistema nervoso periférico. Então quando a gente pensa no neuroblastoma, o local mais comum no abdômen é na adrenal. Então veja, nefroblastoma, quem é que está cometido? O rim. Neuroblastoma, quem é que está cometido? A adrenal. Então se, por acaso, a questão falar que passou ultrassom e o tumor preservou a adrenal, o tumor vem da onde? Do rim. Então deve ser um nefroblastoma. Se eu passo ultrassom e quem está cometido é a adrenal e o rim está preservado, acabou, pessoal. Diagnóstico neuroblastoma. Então já vem a primeira diferença, a localização. Segunda diferença, vamos lá. Enquanto o nefroblastoma é o tumor renal maligno mais frequente da infância, o neuroblastoma, olha aí, ele é o tumor sólido, tirando os tumores do sistema nervoso central, mais comum da infância. Então, epidemiologicamente, o neuroblastoma ele é muito importante para a pediatria. Então, neuroblastoma é um dos tumores mais frequentes da pediatria. E quando eu falo tumor sólido, é o tumor sólido mais frequente quando os tumores do sistema nervoso central não entram na conta. E notem que o pico de incidência, olha lá, ele é em idades menores. Então, nós temos que o pico de incidência do neuroblastoma são para pacientes entre 1 a 2 anos de idade. Ou seja, Felipe, nós temos aqui um neuroblastoma que a idade é mais precoce e temos um nefroblastoma que a idade é mais tardia. Perfeito. Diferenças já iniciadas. Vamos agora para as diferenças clínicas, tá? Tá ali no quadrinho verde. O nefroblastoma, ele habitualmente, ele vai ser encontrado ao acaso. O neuroblastoma também pode ser, tá? Mas entendam que o nefroblastoma, a história típica é a seguinte. A mãe foi dar banho na criança e sentiu uma massa. A tia viu a criança cair quando pegou na barriga, sentiu uma massa, achou que era alguma coisa da queda.
O pediatra, na hora da puricultura, quando vai palpar o abdômen, sentiu uma massa. Ou seja, em geral, é uma massa que não tem outros sintomas. E a característica do nefroblastoma é que essa massa, habitualmente, ela não atravessa a linha média. O neuroblastoma também pode ser diagnosticado, digamos assim, de maneira oportuna. Poxa, a mãe palpou, o pediatra palpou, alguém palpou a massa, aí pode chegar no diagnóstico. E essa massa ela pode atravessar a linha média. Mas, Felipe, por que você se preocupa mais em relação à sintomatologia associada no neuro do que no nefroblastoma? É porque no neuro, pessoal, habitualmente quando a gente dá o diagnóstico, o nosso paciente ele já tem metástase. Então, além da massa, o meu paciente habitualmente já tem febre, já tem perda de peso, já tem alguns sintomas de liberação de catecolaminas, então alguns períodos de taquicardia, alguns períodos de hipertensão. E é o paciente que pode ter os sintomas das metástases. Quais são as metástases mais comuns? Ósseas, medula e linfonodo. Então, meu paciente, por exemplo, está com a metástase linfonodal. Então, eu palpo o linfonodo com características malignas, junto com a massa abdominal. Poxa, é um neuroblastoma. Felipe, é um paciente que tem metástase medular. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a ocupação da medula. Meu paciente vai evoluir com citopenias. Anemia, plaquetopenia, leucopenia. Felipe, o meu paciente tem metástase óssea. Então, ele vai ter o quê? Dor óssea. Então, a dor óssea pode estar presente. Inclusive, a gente já está tendo questão, isso não aconteceu ainda na FGV, mas a gente já teve questão em algumas provas que trouxe como único dado a metástase para ossos da face, com aquele sinal do guaxinim. Lembra do sinal do guaxinim? Pronto. Então não é aqui por causa que teve fratura de base crânio. Não, é porque é uma metástase para esses ossos. Então aqui, pessoal, nós temos a associação sim com a sintomatologia. E como o diagnóstico do neuroblastoma ele habitualmente é feito já na presença de metástase, o prognóstico ele é habitualmente pior, tá? E ele depende, claro, da quantidade, do acometimento dessas metástases principalmente. O nefroblastoma, como eu disse, a massa abdominal sozinha, sem mais nada, é o mais comum de você encontrar. Quando o paciente tem sintomas, vejam que são sintomas meio que inespecíficos. É um paciente que está com constipação, porque a massa abdominal está comprimindo o reto. O paciente tem uma dor abdominal inespecífica, também pode aparecer. E claro, nós podemos ter sintomas, aí sim, do acometimento renal, que seria a hipertensão e a hematúria. Não são os sintomas que mais acontecem, geralmente realmente é uma massa assintomática, mas podem aparecer. O nefroblastoma, quando tem metástase, a metástase mais comum é para o pulmão, tá? Então, metástase pulmonar é o mais comum no tumor de Wilms. E acaba tendo um prognóstico bem melhor do que o neuroblastoma. Por isso que está ali o termo, ó, tumor de bom prognóstico. Tranquilo? Beleza? Entenderam a diferença do nefro para o neuroblastoma? Então é isso aí, tá, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Trazer essa parte assim, ó, mais lúdica. Essa parte de como pode cair na sua prova essas questões. E aí, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Podem comentar. Alguma dúvida, alguma coisa? Estão ansiosos para a prova do ENARE? Tá chegando, né, pessoal? Tá chegando. Tá saindo todos os calendários, né? Então fiquem ligados aí nas redes sociais do MR. A gente sempre tá postando os editais novos. Está trazendo as dicas, as novidades. Tá bom? Prometo que vou fazer uma live aqui antes da prova do ENARE com todas as novidades da pediatria do ano, que isso sempre cai na prova. Então já fica a dica aí para vocês seguirem a gente nas redes sociais, inclusive aqui no Instagram, e mandar isso pro colega de vocês, tá? Aparentemente não temos dúvida, é isso mesmo? Tudo tranquilo então, todo mundo dominado. Valeu, Zé Maurício aí pelo alô, tudo tranquilo? Opa, Mariana, existe outra meta comum fora de pulmão para o nefroblastoma? Então, Mari, a metástase mais comum realmente é a pulmonar, que inclusive faz parte até do estadiamento. Às vezes a gente tem o que a gente chama de tumor, tá? Uma metástase no vaso. Às vezes a gente tem trombos no vaso do nefroblastoma também. Mas a mais comum, com certeza, é a pulmonar, tá? Diego, Felipe, qual a fisiopatologia da invaginação? Pois é, Diego. A maioria das invaginações intestinais na pediatria, elas são idiopáticas. Então, elas não possuem algum motivo que leve à invaginação. Em pacientes mais velhos, a gente pode ter cabeças de invaginação. O que são cabeças de invaginação? São áreas que são fixas,
Então, na hora que o peristaltismo acontece, essas áreas que são fixas, elas ficam paradas, e essas alças que são móveis, elas entram, e aí invagina. Quais são as cabeças de invaginação que a gente mais conhece? Um é linfonodo, né? E aí eu posso ser o linfoma como causa, né, dessa cabeça de invaginação. Isso a gente pensa muito em pacientes mais velhos. E a gente também pode lembrar do divertículo de Meckel, tá? Aqueles divertículos de Meckel que a gente lembra muito de sangramento. A gente também pode ter o próprio divertículo como cabeça de invaginação. Mas na pediatria, habitualmente, as invaginações elas são idiopáticas, tá? Marx perguntando aqui como é que entra o diagnóstico diferencial de doença de Hirschsprung. Poxa, Marx, aí é um diagnóstico diferencial um pouco diferente. Veja, eu tenho a doença de Hirschsprung, né, que a gente chama também de megacolon congênito, com duas apresentações principais. Eu tenho a primeira apresentação, que é lá no período neonatal, e temos a segunda apresentação, que é no paciente mais velho. Lá no período neonatal, a gente vai ter aquela famosa história do atraso na eliminação do mecônio, um paciente que pode evoluir com distensão abdominal importante, um paciente que pode evoluir, inclusive, com perfuração, com enterocolite necrotizante nesse contexto. Então, basicamente, o que chama a atenção do megacolon congênito lá no período neonatal é esse atraso do mecônio e o quadro de obstrução intestinal, que aí depois a gente vai ter que dar o diagnóstico. Aí vai fazer hemopático, vai fazer biópsia e definir o diagnóstico. No caso dos pacientes mais velhos, em geral, eles entram como diagnóstico diferencial de constipação, que tem sinal de alarme. Um dos sinais de alarme é a eliminação tardia do mecônio, mas a gente também lembra da refratariedade a tratamento, déficit ponderostatural. Então, na presença desses sinais, eu posso fazer, né, a avaliação desse paciente em relação ao megacolon. Outra coisa que, infelizmente, eu não vejo cair muito em prova, mas a gente na prática faz bastante, é a questão do toque retal nessa suspeita. Lembra que tanto no período neonatal quanto nos pacientes mais velhos, quando a gente faz o toque retal, tipicamente no megacolon congênito, a gente vai ter o que nós chamamos de saída das fezes explosivas. Isso eu ainda não vejo em muitas questões, mas isso é um exame físico que acaba nos ajudando bastante nessa avaliação, tá? Infelizmente a gente não vê muito eles colocarem em prova. Obrigado aí, Calita, também. Já encaminhei para tuas amigas, teus amigos. Ades também, boa noite, obrigada. Diegão, obrigado, valeu, Diegão, pela presença aí. Acho que é isso, né, galera? Tranquilo? Dominado? Perfeito, né? Então era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. E aí, Rafinha, vai sim, vai ficar gravado, tá? Tá lá na coisa. Valeu, Lima, brigadão, valeu. Então, boa noite aí para todo mundo, boa quinta-feira. E ó, segue as redes sociais aqui do MR, sempre tem conteúdo legal, conteúdo novo aí pra gente se atualizar. Valeu!